E para você que tá precisando de um celular novo e não tem muito dinheiro, mas mesmo assim precisa de uma boa performance, fica comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar aqui 3 opções de celulares que você vai gastar até R$ 1.000 e que, cara, vão te entregar uma ótima performance e inclusive um tempo de vida útil de aparelho muito interessante aí pelo que você vai estar pagando. Mas não esquece aí que os links oficiais vão estar aqui na descrição e se você comprar por eles, você vai estar ajudando a gente aqui a crescer. Inclusive, você também pode deixar um joinha nesse vídeo e mostrar o meu trabalho aqui para outras pessoas também. Inclusive, se você gosta de conteúdo de tecnologia, celular, tablet, notebook, se inscreve no canal que toda semana eu tô trazendo conteúdo novo sobre esses temas aqui. E se você costuma assistir os vídeos aqui do canal, você sabe que eu gosto de trazer aparelhos que têm um ótimo tempo de vida, tá? É muito natural aí que as pessoas comprem celular para querer trocar em 2 anos, ou então compra celular que daqui 2 anos já não vai estar mais funcionando. A minha ideia aqui é fazer uma parada um pouquinho diferente. É justamente te apresentar aí alguns aparelhos que você não precisa gastar tanto dinheiro e que vai durar na sua mão, sei lá, no mínimo uns 5 anos. E nesse caso aqui de você estar investindo menos de R$ 1.000 e ter um aparelho ainda nesse naipe, cara, é muito bom, tá? É muito bom mesmo. Então já começando aqui, eu quero começar com uma novidade, que é o Infinix Hot 40i, que é uma novidade basicamente, é uma linha de celular aí que a gente quase não vê falando, mas, cara, é muito boa pensando no custo-benefício. Não vai ser das melhores, tá? A gente tá falando aqui de um celular que é mais linha de entrada, inclusive também tem a versão mais recente, que é o Infinix Hot 50i, que aí é a versão mais recente. Eu tô trazendo aqui a 40 justamente pela questão de memória RAM que você já vai entender. Falando um pouquinho mais sobre o celular aqui, ele tem uma tela de 6.5 polegadas que tem aí 90 Hz de frequência de taxa de atualização, que, cara, isso daqui é uma tela muito boa para você que quer ver filme, quer ver série, quer assistir YouTube e fazer atividades básicas. No caso aqui eu tô falando sobre essas atividades básicas e não necessariamente jogo, justamente porque esse daqui não vai ser um celular pensado para jogo, tá? Obviamente pensando na questão de preço e coisas do tipo. Mas nesse caso aqui, se você quiser jogar jogos mais leves, mais tranquilinhos do dia a dia, você vai conseguir tranquilamente. E aí, obviamente, pensando para os próximos anos, 5 anos talvez aí já não seja mais tão interessante assim. Obviamente pensando que, cara, processador já é um processador de 2021, então não tem mais tanta relevância assim, tá? Mas beleza, na tela aqui ele tem o tipo IPS, que é uma tela que é muito boa, que tenta manter ali uma fidelidade muito boa das cores, do preto e coisas nesse sentido. Então, cara, é uma tela muito boa, não é das melhores também, mas obviamente a gente tá falando de um celular aqui que é abaixo de R$ 1.000, tá? Inclusive, esse está sendo o primeiro da lista justamente por ser o mais linha de entrada possível. Os outros dois que eu vou trazer aqui vão ser melhores, tá? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar aqui umas opções muito top. Obviamente isso daqui é por conta do preço. Eu tô trazendo esse daqui justamente mesmo por conta do preço, por ter um valor super acessível, então o custo-benefício desse daqui também é muito bom. Se você quer fugir um pouquinho aí das marcas mais conhecidas, que no caso vai ser Samsung e Motorola. Então aqui beleza, falando sobre câmera, ele tem uma câmera de 50 megapixels que grava em Full HD a 30 fps. No caso aqui ele também tem autofoco, foco com toque, HDR e todas essas paradas que é padrão. Além disso, na estabilização aqui vai ser digital, então não é das melhores estabilizações também em comparação com a ótica, por exemplo. Eu particularmente gosto muito da estabilização ótica, inclusive eu falo bastante sobre isso aqui nos vídeos também. Além disso, ele vai ter uma câmera frontal aí de 32 megapixels também que grava em Full HD, tá? Então você tem uma qualidade de câmera para esse celular aqui que vai ser muito boa, levando em consideração o preço dele. Então você vai conseguir registrar os seus momentos aí tranquilamente. Falando um pouquinho sobre a bateria, ele tem uma bateria de 5.000 mAh. Levando em consideração que esse daqui é um celular mais para uso diário, mais tranquilo assim, rede social e coisas nesse sentido, cara, essa bateria aqui tá muito boa, tá? Tá muito boa mesmo no ponto de você carregar, sei lá, uma vez por dia, se você consumir aí ao longo do dia para ver vídeos, para ver série, para usar muito rede social também, se você é o tipo de pessoa que gasta muito tempo em rede social, esse celular aqui vai te servir bastante e você vai carregar uma vez por dia. Se você é o tipo de pessoa que tem um uso muito moderado, que, cara, quase não usa celular, é só mais para ver uma mensagem, fazer uma pesquisa, alguma coisa muito mais simples, esse celular aqui você vai carregar ele uma vez a cada 2 dias, possivelmente, tá?
E aí, trazendo um pouquinho mais de informações de dados técnicos desse celular aqui, ele tem aí versões de 128 GB, 256 de armazenamento interno, e você também consegue fazer uma expansão ali com slot de micro SD até 1 TB. Nesse caso aqui, você só consegue fazer expansão, tá? Geralmente eu trago nos vídeos aqui esse slot sendo híbrido, então você consegue tanto fazer expansão quanto colocar mais um chip se você quiser. Nesse caso aqui ele não tem um slot híbrido, então você só vai conseguir fazer a expansão mesmo, tá? De memória RAM ele vai contar com 4 GB, então é uma versão bem básica de aparelho, tá? Ele não vai te entregar a melhor performance, inclusive aí a parte do processador dele vai ser o T606 da Unisoc, que é uma versão de processador que ele é bem de linha de entrada, então para você fazer o seu uso diário de atividades mais básicas aí, fazer alguma pesquisa, redes sociais, cara, esse uso básico mesmo assim, esse celular vai ser para você, levando em consideração aí custo-benefício, questão de tempo de vida útil do celular na sua mão, esse daqui vai ser um modelo que vai te servir super bem, tá? Super bem mesmo. E aí, só para você entender um pouquinho do 40i pro 50i, é que basicamente no 40i você também tem uma versão de 8 GB de memória RAM. Eu falei da de 4 porque é a base, mas você tem aí 8 GB de memória RAM. E na versão 50i ele vai contar com o processador da linha Helio G80i. Então você tem um processador também que é muito de linha de entrada, vai jogar aí jogos mais básicos, vai fazer atividades mais básicas. Mas aqui eu quis trazer o 40i justamente por essa expansão de memória RAM, que acaba te dando uma performance melhor do que ali 4, tá? Inclusive, no 50i você tem as versões de 4 GB e de 6 GB, então você não tem uma expansão tão grande. Nesse caso aqui, esse aparelho, ele em específico foca no custo-benefício para ser um aparelho muito de linha de entrada e que você não vai gastar muito dinheiro nele. Então ele acaba não colocando aí as melhores ferramentas que poderia ser, tá? Justamente pensando no preço. Bom, e o próximo da lista eu já trouxe em outros vídeos aqui também, mas é o Galaxy A15, que, cara, na minha visão, para um celular de linha de entrada, ele é muito top. Ele é muito top mesmo, tá? E aí, falando um pouquinho sobre a tela, ele tem uma tela aqui de 6.5 polegadas com a taxa de atualização de 90 Hz. Então aqui, esse celular você já consegue jogar uns joguinhos aí mais interessantes. Free Fire, COD, talvez ali numa resolução mais intermediária baixa, tá? Mas aqui você consegue rodar. E além disso, ele tem uma tela de Super AMOLED, que aí já é uma tela com uma resolução muito melhor, com uma qualidade muito melhor, por exemplo, do que a do Infinix, tá? Então aqui essa qualidade de tela vai te entregar muito mais fidelidade de cores e coisas nesse sentido, se você é o tipo de pessoa, inclusive, que gosta de assistir conteúdo, YouTube, filme e série, principalmente no celular, cara, esse daqui vai ser uma tela muito boa para você. E aí, falando um pouquinho sobre a câmera, na parte de trás ele conta com 3 câmeras, uma de 50 megapixels, outra de 5 e outra de 2, que inclusive vai gravar em Full HD a 30 fps. Então aqui em relação à qualidade de imagem, cara, não vai ser das melhores, inclusive a estabilização também desse celular aqui vai ser a digital, que aí de novo não é a da melhor, tá? Não vai te entregar a melhor resolução, na minha visão. E aqui na digital, basicamente, é pensando na escala de cores, pensando na baixa luminosidade, qual que é a qualidade da imagem que você tira quando você tem pouca luminosidade. Basicamente é isso daqui, tá? De uma forma bem resumida. Mas todo o resto ele é super interessante. Ele tem a parte de HDR, autofoco, foca com toque, todas essas paradas que é básico, tá? E aí, falando um pouquinho sobre a bateria, ele também tem uma bateria de 5.000 mAh que vai basicamente funcionar exatamente do mesmo jeito da Infinix, tá? Que é aquela ideia, se você usa muito ao longo do dia, você vai carregar uma vez por dia, talvez. Se você tem um uso muito mais moderado, vai ser uma vez a cada 2 dias. E isso daqui, cara, essa autonomia de bateria, na minha visão, é uma parada que eu gosto muito e que geralmente, tá? Muito geralmente mesmo, não tem nos celulares topo de linha. Inclusive, você compara, por exemplo, com o iPhone. Cara, quantas pessoas você conhece que tem iPhone que fala que precisa carregar 2 vezes por dia, ou é mesmo aí, cara, mais vezes por dia. Então, assim, celular topo de linha às vezes nem sempre vai entregar a melhor qualidade de bateria possível. Geralmente a gente encontra melhor bateria em celulares de linha de entrada e de intermediários, que eu gosto bastante, inclusive, de trazer aqui no canal. Mas beleza, falando um pouquinho aqui sobre dados técnicos desse celular, ele vai contar aí com 2 versões, 128 GB e 256 GB de armazenamento interno.
E você também consegue fazer expansão pelo micro SD ali de até 1 TB, também não vai ser slot híbrido, então você não consegue colocar mais um número aqui através de um chip, tá? Falando um pouquinho sobre a memória RAM, ele vai ter 8 GB de memória RAM, então aqui você tá muito bem servido mesmo de memória RAM, tá? Levando em consideração o preço desse celular aqui, 8 GB de memória RAM, assim, é o top do top, tá? O top mesmo. E aí, falando um pouquinho sobre o processador, ele vai ter aí o Helio G99, que é uma linha bem recente e muito utilizada em celulares de linha intermediária, tá? Então você consegue jogar jogos tranquilamente. Obviamente, os jogos mais do ano, mais pesado, você não vai conseguir jogar numa resolução mais alta possível, porque aí o processador não vai aguentar, levando em consideração também que esse daqui é considerado celular de linha de entrada. Só por ele já rodar jogos mais do ano numa qualidade mais baixa, cara, isso daqui já é um bom sinal, que inclusive vai indicar que você vai ter uma vida útil de celular aí, que vai durar na sua mão por muito mais tempo, no mínimo aí uns 5 anos, tá? Isso daqui é fato mesmo. E por fim, nessa lista aqui, pra mim vai ser o queridinho, que é o Moto G34, que, cara, que na minha visão ele vai entregar muito em relação à questão de processador, tá? Obviamente ele vai bater muito de frente aqui com a 15, que também vai ser, cara, esses dois celulares aqui, cara, eles batem muito de frente, mas na minha visão, do G34 aqui o processador vai ser melhor, então é por isso que pra mim ele tá sendo queridinho, tá? Então nesse caso aqui ele vai ter uma tela de 6.5 polegadas na versão de IPS, tá? Então o tipo de tela aqui é de IPS, inclusive a tela do A15 vai ser melhor em termos de resolução, questões de cores, cara, a qualidade da imagem vai ser melhor no A15, mas aqui a gente tem uma taxa de atualização de 120 Hz, que nesse caso é melhor para jogatina, para você jogar. Vai ser uma tela com FPS muito mais interessante, mas levando em consideração a questão de qualidade da imagem, eu ainda gostaria mais do A15, tá? Já entrando na questão da câmera, ele vai ter duas câmeras traseiras, que vai funcionar em 50 megapixels e 2 megapixels, gravando a Full HD em 30 FPS, então aqui você também tem uma qualidade de imagem que vai ser muito boa e que vai ser muito interessante aí pro seu dia a dia, para as coisas, sei lá, você vai no restaurante, você quer tirar uma fotinho, cara, vai funcionar tranquilamente. Inclusive a estabilização aqui desses três celulares são todas digitais, tá? Então não tô trazendo nenhum com estabilização ótica, que de novo é pensado em melhorar a resolução de imagem no escuro, tá? Então você tem baixa luminosidade, vai ser melhor. Nesse caso nenhum desses celulares tem, porque é uma tecnologia que acaba deixando o celular um pouquinho mais caro e não é a intenção desse vídeo aqui. E para a câmera frontal, nesse caso, vai ter uma câmera de 16 megapixels que também grava em Full HD a 30 FPS, então se você gosta de tirar foto aí para as redes sociais, gravar para o TikTok, coisa nesse sentido, você também consegue tranquilamente, tá? Falando um pouquinho sobre bateria, nesse caso eu não vou me aprofundar muito, porque a bateria desse carinha aqui é exatamente a mesma bateria dos outros dois, então é 5.000 mAh, que você tem aí um ótimo uso ao longo do dia, tá? Então não vou me aprofundar muito para não gastar muito tempo aqui. Entrando em dados técnicos aqui, mais a fundo, esse celular também vai ter versões de 128 e 256, com expansão em micro SD até 1 TB também. Nesse caso também o slot não é híbrido, então você não consegue colocar mais um chip no seu celular para ter mais um número. Falando um pouquinho sobre a memória RAM, nesse caso ele conta com 4, então é a metade do A15, tá? Então em memória RAM ele perde bastante mesmo. Mas aí falando um pouquinho sobre o processador, ele tem o Snapdragon 695. Snapdragon, só para você entender, é a linha de processador que é mais usada aí em intermediários top de linha e os celulares mais premium. Então acaba sendo um processador que entrega mais. Então nesse caso aqui, eu coloquei como queridinho justamente por isso, porque esse processador aqui, ele vai aguentar muito mais aí o consumo de jogos. Então se você quer jogar jogos mais do ano, se você quer ter uma melhor performance com o jogo, nesse caso aqui, cara, vai servir muito para você, tá? Vai servir muito mesmo, beleza? Obviamente, só um inconveniente desse celular vai ser a versão de 4 GB de memória RAM aqui, mas a gente tem que escolher nossas batalhas, né? A gente não tem muito o que fazer. Eu vou deixar aqui na descrição algumas outras versões de celulares aí também, que pode ir para a linha intermediária, então pode ser que custe um pouquinho mais, mas se você tem a intenção de jogar com o celular, inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre jogos, tá? Celulares para jogos, com ótimo custo-benefício, então vou deixar linkado bem aqui em cima aqui, que aí você pode ir lá assistir também, conhecer os modelos e também ter o melhor preço possível no seu aparelho, tá? Lembrando que os links oficiais vão estar aqui abaixo na descrição, então de novo, se você comprar por eles, você me ajuda muito aqui. E aí não esquece também de deixar o seu comentário,
falar algumas versões aí de celular que você também acha que é interessante nessa versão de linha de entrada aqui, abaixo de R$1.000, tá? E não esquece também de deixar o seu joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e eu te vejo na próxima.